Meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e trabalho. Na noite de hoje, nós estudaremos o livro dos Espíritos e o nosso irmão Silvério Pessoa, aqui da Casa dos Humildes, é quem vai proferir a palestra. E o tema é do Livro dos Espíritos, o Nada e a Vida Futura, perguntas 958 a 959. Solicitamos dos presentes a gentileza de desligarem os seus celulares e avisamos aos passistas que só precisam sair para a sala de passes após a palestra, no momento dos avisos finais. Para darmos início a nosso trabalho, para que ele venha com toda a vibração que merece, vamos fazer a nossa prece inicial. Deus Pai de amor e bondade e de infinita misericórdia, aqui estamos mais uma vez, Senhor, na Tua casa de oração e trabalho, onde viemos aprender da doutrina consoladora que nos foi deixada pelo Teu amado Filho. Que possamos, Senhor, nessa noite ter ouvidos de ouvir os ensinamentos que serão proferidos nessa oportunidade, que eles possam encontrar refúgio nos nossos corações, nos nossos espíritos, e seja para nós tema de reflexão em todos os momentos de nossas vidas. Pedimos a assistência amiga do nosso irmão Bezerra de Menezes, o nosso mentor, que está sempre conosco, juntamente com sua equipe espiritual, que nos dá assistência com bondade e com abnegação. A nossa Mãe Maria Santíssima, a grande Mãe da humanidade, que também se faz presente aqui entre nós. E assim sendo, Senhor, na certeza da presença de todas as entidades iluminadas que participam desse nosso trabalho, te pedimos permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Eu vou ter que me deslocar aqui para poder manusear as projeções que eu separei aqui para vocês. O cabo aqui é um pouco, às vezes sai um pouquinho. Tá bom, então pronto. Deixa eu passar só aqui na frente para não pular o fio. Tem uma relação super agradável com a Casa dos Humildes, porque é uma casa que me adotou. Então, eu era da Fraternidade Espírita Gamaliel, toda a minha trajetória de mais de 30 anos militando na doutrina espírita foi na Fraternidade Espírita Gamaliel, lá em Jaboatão antigo. E há 13 anos que eu vim morar aqui em Casa Forte, né? Madalena, Casa Forte, e ficou distante ir ao Gamaliel. E foi um afastamento contundente para mim, porque foi lá que eu comecei o trabalho na área de evangelização. E sou até um pouco ousado de dizer que na Fraternidade Espírita Gamaliel iniciamos um trabalho com um grupo pioneiro na área de arte espírita, porque era difícil você, numa reunião espírita ou nos encontros, etc., você vê músicas, grupos jovens e tal, e nós fizemos um trabalho, muito bem amparado pela espiritualidade, de uma melhor presença da arte na reunião espírita, não é só nos momentos festivos, não. A arte compondo a reunião espírita mesmo, a poesia, o teatro. E foi muito bacana esse trabalho pioneiro com Lucila Filizola, Glauce, Hugo Monteiro, o pessoal apoiado pela federação, a federação também, houve um momento de abertura maravilhoso.
Aí depois vieram os corais espíritas, né, que hoje tem vários corais e tal. E para minha surpresa, no domingo vai ter o segundo FEME, que é o Festival de Música Espírita, que no primeiro eu participei como coordenador, e dessa vez as bandas aumentaram, não é? No primeiro eu percebia que a estrutura era muito inária. O pessoal trazia, não é? Somos migrantes, não é? O espiritismo é muito novo no Brasil, então somos migrantes, a maioria de nós migrantes do catolicismo, do protestantismo, do movimento evangélico, e trazemos essa atmosfera um tanto quanto inária para o que a gente chama de música espírita. E nesse segundo não, nesse segundo o pessoal já colocou uma guitarra, já colocou uma bateria, já está mais rítmico, né? E eu acredito na música com uma mensagem positiva dessa forma, alegre, né? E no primeiro era uma coisa que, sabe, uma vontade de chorar grande com as músicas. Eu acho que música tem que ser alegre. Então foi uma ruptura para mim forte, sair do Gamaliel. E como eu vi, a primeira coisa que eu perguntei foi onde é que tem um centro, né? Onde tem uma atividade espírita e tal. E eu descobri a Casa dos Humildes, que eu não conhecia. Então eu pego minha bicicleta, venho, fico ali sentadinho, escutando. Aí me descobriram. Você faz palestra também e tal. E Bruno já é a segunda vez que me chama. E eu disse, deixa eu ficar aqui quietinho e tal. Deixa eu ficar aqui fazendo minhas preces. Mas eu topei esse desafio, porque a lição de hoje é um desafio, que é comentar sobre o nada e a vida futura. Que tipo de abordagem eu tive que elaborar para poder estudar com vocês, né? Estamos estudando. Eu não tenho o mínimo perfil de orador nem de palestrante. Então vamos estudar nessa continuidade que a Casa dos Humildes está dando esses estudos. Então eu tenho um carinho, né? Uma relação afetiva com a casa bastante positiva. Então quando ela me chamou ali, Silvério, da Casa dos Humildes, eu digo, olha só, já estou me considerando integrante da casa, ótimo. Enfim, eu optei por uma abordagem delicada. Primeiro porque não faz parte da minha área de estudo. Tratar o nada, não é? E a crença na vida futura. O Kardec não utiliza tanto esse termo, não é? Mas é a crença na vida futura, a partir de uma experiência do Dr. Bernard Siegel, dos Estados Unidos, através de um livro genial chamado Amor, Medicina e Milagres. E através também de umas dicas de um grande teólogo brasileiro, que eu sou fã, que é Leonardo Boff, um dos criadores da teologia da libertação, não é? Espiritualista, e lança livros que você lê e diz são livros espíritas, embora não sejam editados por editoras espíritas, né? Tem muitos com essa verve de escrever espiritualismo, e a gente percebe que é toda uma temática espírita. E o professor Leonardo Boff tem essa característica. Então eu vou por esse caminho, e eu espero que vocês juntos compreendamos minha proposta, que é trabalhar a valorização da vida. O que é que a valorização da vida vai fortalecer o estudo do nada e da crença na vida futura. Essa capa, ele é direcional, né? Essa capa é uma das riquezas que o mercado editorial, junto com o cinema, descobriu, que foi o Quadrinhos. Lançaram esse livro genial, vocês têm que ver, ler, que é a descoberta das mesas girantes através de desenhos, história em quadrinhos. Eu sou fã de história em quadrinhos. Quando eu trabalhei no Estado como professor, muitos temas, e na evangelização também, eu levava quadrinhos para a galera, para a criança e para o jovem. Trabalhei muita coisa dos antecedentes do cristianismo com quadrinhos. E
o Carlos Ferreira e o Rodrigo Rosa, esse livro chamado Kardec, que conta a história do Kardec descobrindo as mesas girantes. Genial, né? A peça, vocês vejam que tem uns traços, né? Umas coisas. Um, dois. O quadrinho parece que se movimenta. E numa desses balões do quadrinho, o Kardec começa a filosofar com relação à vida futura. Que mesa é essa que se mexe? Ela não tem cérebro, ela não é de carne, não é orgânica, então como é que se mexe? A gente já, né, conhece essa história. Então eu deixo como uma dica assim, de abrir. E até porque a lição de hoje, o Kardec, ele narra, a resposta do Espírito é tão curtinha, e as apreciações que ele dá são de uma colocação genial, né? E eu colocaria o Kardec como a grande ponta de lança dos estudos sobre essa filosofia do nada e da vida futura. É a lição do Livro dos Espíritos. Eu sou bem metódico, né? Então a lição de hoje ela está no livro 4, que chama-se Esperanças e Consolações, né? Já começa assim os laços, os links. O nada, crença na vida futura, ele inseriu no livro 4, que se chama Esperanças e Consolações. O estudo de hoje, o que eu venho vendo ali no meu cantinho quietinho, é que há uns 2 meses é desenvolvido um estudo aqui com relação a essa questão do desespero diante da vida e de um ponto máximo, né? Extremo, equivocado, que é o suicídio. Todas as terças-feiras, a maioria desse mês, do mês anterior, do mês precedente, todas as palestras aqui giraram em torno do suicídio. E a 958 e a 959 tem uma relação direta com isso. Por isso que eu optei do tema se desdobrar e ir direto à questão da valorização da vida. Na realidade é uma grande síntese do que vocês estão estudando aqui. O futuro, penas e gozos futuros, pergunta 958, 959. 958. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Isso não está grifado, né? Então, como eu estou escrevendo uma dissertação, então eu também dentro da BNT, aí eu salientei o que eu quero destacar e coloquei grifo nosso. Mas não está lá no Livro dos Espíritos, não. Instintivamente, porque religião é bem diferente de religiosidade. Eu acho isso tão importante a gente aprender isso, ou lembrar. Porque a gente vive aqui no Ocidente tão mergulhado na estrutura institucional de religião e se esquece desse sentimento, desse dispositivo, desse mecanismo emocional, psíquico e, no nosso caso, que estudamos o Espiritismo, espiritualizante, que é a religiosidade. O ser humano não precisa de religião para desenvolver ou para expressar, exteriorizar a sua religiosidade. Eu ontem conversava com meus alunos da Fafiri, pós-graduação em gestão, a origem da música. E essa questão instintiva, religião, religiosidade, dentro do contexto de hoje, né, do estudo de hoje, um dos diários dos irmãos Vilas Boas contava a experiência de um pajé, não é? E ele ali fotografando, inclusive teve um filme genial sobre isso, o Xingu. Várias cerimônias das tribos que aqui
estavam, né? Na realidade, existe toda uma civilização completamente estabelecida, formada, social, né? Com indumentária, culinária, crença, antes da invasão. Né? O Brasil, claro, hoje a antropologia, a sociologia sabe que o Brasil foi invadido. Existia uma civilização completamente estabelecida aqui, com suas crenças, com tudo. E ele fotografou e presenciou várias crenças, várias expressões da religiosidade do índio, indígena. Uma delas me chamou a atenção, essa coisa instintiva, natural, não é? Que para cada cerimônia a tribo tinha uma música específica. Claro, não tinha gravador, não tinha estúdio, nada. Então o pajé ia para dentro da floresta, mergulhava na floresta e passava 2 dias e 2 noites, não é? Como no diário diz, sem comida, não levava nada, não levava uma arma, e ia para a floresta, ficava lá, ninguém sabia onde o pajé estava. Depois de 2 dias ele retornava com uma música para aquela cerimônia específica. Podia ser uma cerimônia de guerra, podia ser uma cerimônia de rito de passagem, que na civilização indígena tem, não é? Bastante presente. Então, essa questão instintiva já está conosco. Por isso que eu grifei isso. Esse horror ao nada é porque instintivamente, né, na consciência, né, o Livro dos Espíritos diz, onde está escrita as leis de Deus, na consciência do ser humano. Então nós sabemos, não tem como. Lembro que nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, o Espírito diz assim, não vá muito fundo nessa questão de Deus, não, porque tem uma hora que você vai parar e não vai conseguir mais. Já perceberam isso? Tem vezes que eu me debruço, me inquieto, procurando me aprofundar mais no conceito de Deus e percebo isso. Há realmente um limite. E o limite é exatamente o que nós somos, né? Somos limitados enquanto espíritos encarnados. Tem um limite psíquico, intelectual. Por mais que a gente avance, tem uma hora que ali não vai mais. Aí não, é a eternidade, o cosmos, o universo, essa coisa toda. O nada é a mesma coisa. Não dá para a gente conceber o nada. E instintivamente, porque a religiosidade, que é essa relação que nós temos com o universo, com o sagrado, ela está dentro de nós. Não é instintivo. Kardec, quando fala instintivamente, na pergunta dele, não é o instinto animal, não. É o intuitivo. Tem umas traduções do francês que eu não curto muito no Livro dos Espíritos, sabe? Eu vou me aprofundar mais nisso, mas tem uma coisa que é instinto como sinônimo do selvagem. Não, o selvagem usava muito instinto. Não, os selvagens usavam inteligência, eram super inteligentes, os índios, os aborígenes, as civilizações antigas. Então essa tradução, eu acredito que na época, pelo positivismo, Kardec estava querendo dizer uma civilização primeira, e não selvagem por ser involuído. Não é? Civilização completamente pronta, os astecas, os maias, os incas, enfim. Então eu acho que a gente pode ter um pouco mais cuidado quando se relacionar com essa palavra, sabe? Não os selvagens, porque distancia, não é? E na realidade esse instinto quer dizer intuição, um instinto humano, de que realmente o nada não rola, não existe. A resposta do Espírito é essa. Veja só, porque o nada não existe. Se o nada não existe, é porque tem tudo, né? Tudo está preenchido. Tudo é matéria, espírito, substâncias que a gente não conhece, né? Então está tudo preenchido. E muitas vezes esse nada, psicologicamente, ele dá um sentido de perspectiva, ambição, esperança. Eu não espero nada da minha vida. Ou eu não espero mais nada dessa situação, ou eu não espero mais nada desse ou daquele relacionamento, não é? Então é uma captura, né? Às vezes nós somos capturados por esse conceito do nada. Não existe. 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida?
Eu jogo no time da religiosidade e vou dizer a vocês que esse sentimento instintivo vem que em todas as eras, em todas as civilizações, em todos os ciclos do desenvolvimento humano, o homem se relacionava com alguma coisa, não é? É a religiosidade, que não está nem aí para a religião, para a instituição, é inerente no ser. A religião, ela captura o sentimento de religiosidade e transforma isso dentro do seu corpo doutrinário, católico, protestante, etc, etc. Aí vira uma instituição, não é? Mas o sentimento religioso, ele existe independente da instituição religiosa. Para alguns, a instituição religiosa fortalece esse sentimento, porque se identifica, porque ela dá um de comportamento, não é? Cada religião dá um grupo, um coletivo de comportamento para a tua religiosidade, não é? A relação com os santos, a relação com a água fluidificada é uma relação da tua religiosidade com a cura através da água, não é? As procissões, as peregrinações. Os seres humanos sempre caminharam em busca de algo, em busca dos seus santuários, das suas pedras. Então essa religiosidade é algo sagrado dentro da gente, não é? Eu sempre imagino assim, a religiosidade tipo assim, Deus numa mesa linda, toda iluminada, criando o espírito humano. E aí ele coloca aqui o amor, coloca aqui o sentimento disso, daquilo, e aqui no momento ele diz assim, tá, religiosidade, ele tá colocando a gente. É algo que nós já nascemos, é algo estrutural do espírito, a religiosidade. Então essa pergunta do Kardec é simplesmente, né, inteligentíssima, para depois ele ir para as conjecturas. Eu gosto muito da resposta dos espíritos, assim, eu fico cascaveando como é que eles respondem. Aí eles sempre dizem isso, assim, querendo dizer assim, rapaz, eu já te respondi isso. Aí, ó, já o dissemos. Antes de encarnar, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Eu grifei a alma guarda onde? Como? Não é? Como é que o nada existe se existe toda esse caminho, essa estrutura, como é que eu diria? Né? Todo esse ambiente de memória, de esquecimento, não é? Outra vida. Então, mas é uma questão que vai começando a tapar os buracos do conceito do nada, não é? E aí o Espírito, quando diz, tem muitas vezes vezes que os Espíritos respondem ao Kardec dessa forma. De novo, já o dissemos e tal. Quando você vai no Livro dos Espíritos, em francês mesmo, aí tem umas expressões assim mais enfáticas, sabe? Que às vezes já não é, já dissemos. Mas olha, você não compreendeu anteriormente? Aí no Brasil coloca, já o dissemos, mas tem toda uma expressão mais enfática, não é? E aí ele diz, você já me perguntou isso, eu já respondi. Aí o Kardec vai e coloca na 393. Gente, nós estamos na 958 e na 959. Está lá atrás, na 393, não é? Mas eu não vou lá na 393 agora não, tá? Partir agora para como tudo isso, essa questão da religiosidade, da vida passada, da crença na vida futura, nos estudos, que é essa síntese que eu acredito que nós estamos fazendo aqui nesses 2-3 meses, não é? Tem a ver realmente com a valorização da vida. Eu vi muitas palestras assim em torno disso. E vejo que essa questão da valorização da vida tem muito a ver com esse momento de transição. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que há uns 2 anos está fazendo, né, a grande vedete da editora do movimento espírita, que é Momento de Transição, não, a grande transição, não é isso? Transição planetária. Transição planetária. O Divaldo está falando muito nisso, não é? Está comentando. O Manuel Filomeno de Miranda, ele tem os estudos, tem uma série de obras através do Divaldo, geniais, na área de obsessão, loucura e obsessão, fantástico. E esse livro, eu li o livro logo quando saiu, e é impressionante, porque o livro, ele
se passa, eu não vou dizer para vocês não, certo? Mas o livro, na realidade, ele se passa com a questão do tsunami e de um coletivo que vai prestar serviços, entre os quais integrantes está o Manuel Filomeno de Miranda, e aí ele vai pontuando não só essa questão dos cataclismas, dessa revolução da natureza, não é, ecológica e tal, e nesse contexto ele coloca o mundo passando por um momento de renovação, né, de transição. E eu vejo que valorização da vida está dentro desse contexto, né? Uma abordagem que, para você estar vivenciando e colaborando com essas mudanças, antes de tudo você tem que amar você mesmo, não é? E todo mundo sabe quem falou isso, né? Tem que se cuidar, se organizar, se estruturar, não é? Para depois começar a valorizar tudo isso que a gente vive, né? Eu me lembrei do Freud agora. Freud disse que não existe professor, porque os professores tudo neurótico vai ter que se cuidar primeiro, fazer análise para depois cuidar da criança, né? Então a gente tem que se cuidar primeiro. E quando eu digo nos cuidarmos, é integral. É o conceito de cuidado integral da Joana de Ângeles, que eu vou aqui pedir emprestado para o Leonardo Boff, certo? Para mostrar para vocês. A valorização da vida passa por duas correntes filosóficas. E eu acredito que com essas duas nós passaríamos aqui pelo menos umas 3 horas. A primeira, não é? E aí, tudo isso eu linkando com o tempo de transição, com a crença no nada, essa questão toda. Está muito sério hoje, essa questão do materialismo. Ele foi camuflado pela situação econômica, não é? Indiscutivelmente, para se estudar civilização, desenvolvimento, transição econômica, transição planetária, ecologia, se não entendermos a estrutura econômica do mundo, ela vai ser incompleta, não é? O Marx acreditava nisso. Se você entender como o mundo está se relacionando com a questão do consumo, com o trabalho, com as relações entre patrão e empregado, porque as classes sociais continuam muito bem divididas, estão veladas pelo neoliberalismo, né, que é uma outra ideológica política, mas está tudo aí muito bem dividido, não é? E você entende a estrutura econômica, entende como é que a sociedade está, não é? Então o materialismo tem essa, não é um local, não é uma instituição, é uma postura tua diante da tua vida. Eu gosto sempre de subjetivar, porque principalmente você com seu universo, a tua relação contigo, e aí depois você se relaciona com o social, não é? Natural isso, não é? Principalmente nesse momento, né, que nós temos de autoconhecimento, né, medicina, não é? Filosofias, estrutura econômica. Então você tem que realmente estar muito bem preparado para o que o Filomeno chama de transição planetária, não é? Como é que nós vamos nos movimentar? Olha, Recife está vivendo um momento muito, assim, para mim, muito engraçado, que é a inauguração de um novo shopping. Eu acho isso assim, eu acho muito bacana. E quando principalmente administradores, economistas, publicitários colocam tudo isso como desenvolvimento econômico. O poder de compra nosso aumentou, essa questão toda. Os centros, isso é um caminho sem volta na estrutura econômica. Mas as notícias que nós lemos, né, nas aberturas dos primeiros dias, de determinados supermercados, essa coisa toda, é muito interessante a gente ainda pensar que existe uma impetuosidade, né, uma energia muito grande para se comprar, para se adquirir coisas, né? O Divaldo diria que o mundo hoje está muito bem dividido entre o ser e o ter, né? E aí, gente, eu viajo muito nas coisas publicitárias, nas peças publicitárias, né? O jingle do shopping que acabou de abrir é um novo lugar para sonhar. Aí eu digo, gente, veja só, um novo lugar para sonhar. Quer dizer, como eles direcionam. E aí muitas vezes a gente, como um
um barco navegando em águas tranquilas, vamos e vamos e vamos e fazemos parte dessa corrente. Então, o que é o materialismo? É como você vê a tua vida. Morreu, acabou, não é? Vamos aproveitar o momento aqui de forma intensiva. Então, para tudo isso tem uma dosagem de desequilíbrio. Comer muito, fumar muito, beber muito, fazer muito sexo, brincar muito, se divertir muito, preguiça, não gosta de trabalho. Vamos dizer, o materialismo leva. E o consumo atenua tudo isso. Não é? Então, a valorização da vida tem a ver com as correntes filosóficas. Quando eu digo corrente filosófica, não é uma corrente filosófica de pensadores. Esse termo muitas vezes é colocado de forma equivocada, não é? Não, mas a filosofia espírita, aí a gente sempre pensa, o que é a filosofia espírita? É um espírita pensando, não é? Não é. Filosofia é atitude. Filosofia é comportamento, é atitude diante do que você pensa da filosofia. E aí existe a filosofia materialista, que está, não é, envolvida no sistema econômico, a relação que você tem com o seu corpo, com você, com o que você recebe de sugestões da educação, da televisão, enfim, etc, etc. Que tem uma estrutura econômica genial, inteligentíssima, não é, por trás, como a gente fala. E existe uma outra corrente, que é a corrente espiritualista, que não é uma corrente espírita, entende? É espiritualista. E eu gosto muito desse termo, e eu me apoio muito no Kardec, porque no Livro dos Espíritos ele não coloca que o livro é um livro de filosofia espírita, mas ele diz que faz parte da filosofia espiritualista. E no espiritualismo estão todas as religiões. Entende? A intenção dele era estruturar um futuro ecumênico. Então, espiritualista é uma filosofia, um comportamento que não se vê só essa questão imediata, como o materialismo. Indústria, produção, compra e venda, não é uma felicidade artificial, não é? Mas uma busca transcendente, não só o aqui e o agora. Aí o nada já começa a ficar flácido, não é? Porque se você acreditar em algo que não seja só o aqui e o agora e ter uma crença na vida futura, o nada ele perde sentido, não é? A sua concepção da vida é transcendente. E aí estão todas as religiões: o budismo, o hinduísmo, o catolicismo, o protestantismo. São todos espiritualistas, não são materialistas, não é? Um curso que eu apresentei recentemente fala alguma coisa sobre isso na questão da arte. Muitas religiões estão como que fazendo um momento de transição entre uma corrente filosófica e outra, não é? Porque já foram completamente envolvidas pela questão de mercado. É um curso chamado Música e Religiosidade, que começa lá nas cavernas, nos primeiros sons das cavernas, e culmina com os padres cantores, não é? Coisa que na Idade Média, no canto gregoriano, ninguém imaginaria um padre fazendo tanto sucesso como os padres cantores, né? Eu faço uma trajetória só no Ocidente. E, para vocês terem uma ideia, o último DVD do padre Marcelo Rossi, antes de sair da prensagem, ele já estava com 2 milhões de DVDs vendidos, só de pedido, né? Então é algo que cresceu bastante, é algo curioso, né? Enfim, é muito papo para falar sobre isso. Valorização da vida. A síntese é essa, é simples, né? Nós vamos valorizar a nossa vida
de acordo com a opção filosófica que adotarmos diante do mundo, não é? Cada um e cada uma tem aí um comportamento diante da vida. Você com você mesma ou com você mesmo, você tem uma relação com a vida, eu creio nisso, tá? É o travesseiro falado. Então, a nossa valorização, a valorização que nós damos à vida vai ter relação com esse comportamento. Paulo Freire não acreditava em educação neutra. Ele dizia assim, Paulo Freire, grande pedagogo, dos nomes, um baluarte da alfabetização no Brasil, ele dizia, quando o professor está em sala de aula, ele leva uma proposta de sociedade, mesmo que ele não esteja consciente que está levando uma proposta de sociedade, no comportamento dele vai estar inserido esse modelo de sociedade, não é? Diante da valorização da vida, eu não acredito numa postura neutra, que tem um senhor que ele fala sobre isso, que é a música, que é um samba genial do Zeca Pagodinho, eu me esqueci o nome dele. É muito bom, e toda vez ele deixa a vida me levar, e hoje eu comecei a refletir sobre isso. Mas imagina, gente, como é, que corrente filosófica é essa? De você realmente... Agora o samba é impecável, eu sou fãzão de Zeca Pagodinho. Então, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele é neutro, não é? Porque o que é o sinônimo dessa vida? É o que estiver rolando. Ele vai de acordo com o jogo, não é? Onde é que fica a postura, a subjetividade, a individualidade, não é? Que é uma coisa tão valorosa hoje, a identidade, não é? Que é a grande vedete hoje na academia, é o estudo cultural sobre identidade, por causa da globalização. Então, se eu deixo a vida me levar, e eu? Entende? Então, tem essa questão da neutralidade diante da sociedade, eu não jogo nesse campo. Então, agimos diante de nós e do próximo, de acordo com o projeto de sociedade que desejamos. É isso aí. E nisso está inserido o que achamos e o que pensamos da valorização da vida. Esse é o livro do Leonardo Boff, que é o Saber Cuidar. A gente valoriza aquilo que a gente desenvolve, o sentimento de cuidado, não é? Isso é óbvio. Eu vou adiantar um pouquinho para dar tempo da gente fazer todos os itens. Então, a valorização da vida, ela envolve o cuidado com o planeta, não é? Aí eu vou passando e a gente vai, cada um, porque cada um item desse é um tempo, não é? O cuidado com o planeta, que é a questão ecológica hoje muito em voga, não só nos currículos. O Leonardo Boff também, ele leva a seguir reflexão. Que planeta? Porque eu sou um planeta. Silvério Pessoa é um planeta, você é um planeta, todos nós somos um planeta, não é? Então, como é que a gente cuida desse planeta? Aí, gente, é impressionante como as coisas começam a ganhar uma forma, não é, de significado. Se eu não cuido de mim, planeta, como é que eu cuido do planeta no qual eu vivo? Não é? O desenvolvimento do cuidado, do sentimento, da perda, não é? Da escassez dos recursos. Cuidado com o próprio nicho ecológico onde nós vivemos, né? Muita gente, o nicho ecológico, o meio ambiente não está tão longe, não é? O meio ambiente é onde nós vivemos. Eu sou um meio ambiente também, vocês são meio ambiente, a casa, o lar, o trabalho, o meio ambiente. Todos os conceitos dessa proposta do Leonardo Boff é bem ampla. Cuidado com a sociedade, cuidado com o outro, cuidado com os pobres, oprimidos e excluídos, cuidado com o nosso corpo na saúde e na doença, cuidado com a cura integral do ser humano. Que discurso, né? Muito parecido, né? Com as linhas que Joana de Ângeles traça. Vocês que estudam aqui na sexta-feira com o Bruno, tem todo um corte, não é? Bem parecido, né? Essa questão integral nunca é uma coisa, não é por partícula, não é?
é uma coisa coletiva, conjunta, né? Essa coisa do cuidado, o desenvolvimento do cuidado. Aí a Jo lança sobre gratidão, né? Tem um livro sobre gratidão, desenvolve também temas geniais. Cuidado com a nossa alma, os anjos e os demônios interiores, cada um temos, como é que a gente cuida disso? Eu achei essa colocação genial, porque somos processo, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Espiritismo, para hoje, não é? Quando eu sou entrevistado, que eu estava até conversando isso com o pessoal, ou turma para colocar a gente sempre em prova, não é? Principalmente quando você desenvolve uma atividade externa. Então, qual é a sua religião? E eu estava conversando com o Nando Cordel, conversando com o menino lá do Lá Chico Xavier, que às vezes para mim soa ainda uma coragem, entende? Dizer assim, eu sou espírita, não é? E canto, faço show, viajo, faço música, sou compositor e tudo, mas assumo essa. É a mesma coisa dizer, eu sou náutico, entendeu? Alvirrubro. Então, é a tua individualidade, é a tua identidade. E isso, lá na frente, se der tempo, a gente vai ver que isso pode descambar no desequilíbrio emocional e causar alguma enfermidade, ou dentro, ou ela se exterioriza, ela somatiza, não é? Esses demônios, eu gosto muito desse imaginário, sabe? Os demônios interiores, eu gosto muito desse termo, que é uma coisa inquietante, não é? Não é só anjinho com a asinha e tal. Cuidado com o nosso espírito, os grandes sonhos de Deus, uma proposta metafórica, né? Mas que realmente os espíritos são realizações de Deus, né? Somos nós. Ele. Cuidado com a grande travessia, a morte. Tem um livro, que esse livro deveria constar no currículo do ensino fundamental, que é um livro de professor José Herculano Pires, Educação para a Morte. Quando o Bruno fala nesse livro. Leiam esse livro, não é? Cada capítulo, Educação para a Morte, J. Herculano Pires. Herculano Pires foi um filósofo, a dissertação de mestrado dele foi O Ser e a Serenidade, que virou livro. Lindo essa dissertação dele, um grande filósofo. Então, cuidado com essa grande travessia. Umas dicas também que eu vou dar sobre a morte já já. Gente, passa muito rápido. E nesse contexto, o amor, não é? Lembrem também, quando vocês puderem, de ler ou dar uma folheada num livro de um pedagogo italiano radicado nos Estados Unidos, chamado Leo Buscaglia. Leo Buscaglia lançou um livro chamado O Amor, a Maior Aventura da Terra, depois que uma aluna dele se suicidou. Ele tinha um grupo de 40 e poucos alunos, se não falha a memória, que faz tempo que eu li esse livro, e ele se sentiu culpado. Ele disse, o culpado, o responsável fui eu. E ele entrou com uma lei numa universidade dos Estados Unidos e conseguiu colocar como eletiva essa disciplina no curso de sociologia, o amor. Aí ele pensou assim, não vai dar ninguém, é fila até hoje de espera, tem 30 vagas, não sei nem se existem ainda. E aí ele trata dessa questão do cuidado, da relação, do sentimento de afetividade, de carinho, não é, das trocas afetivas, o cuidado com o outro. Ele disse, se eu tivesse percebido que ela estava atônita, que ela estava inquieta, eu não conhecia minha aluna, por isso que ela se suicidou. Aí ele lançou esse livro, O Amor, a Maior Aventura da Terra. Então a valorização da vida tem tudo. A questão do suicídio está toda envolvida, a atitude do suicida está toda envolvida com essa relação que ele tem com essa palavra, com esse sentimento, o amor, com o próximo, com a vida, com o planeta, com ele, com a sociedade, com as perspectivas, com tudo. Então pronto, eu cheguei exatamente onde eu queria. Eu tenho um pouquinho de tempo para dar uma vasculhada nisso. A gente pode ficar 10 hoje não, né? Até 10 a gente termina. Não, brincadeira. Esse é um médico chamado Dr. Bernard Siegel. Ele é um gênio e ele realizou um tratamento especial
percebendo que a atitude otimista diante da vida proporcionava curas milagrosas, o que ele chamou de curas milagrosas. É um livro, acho que de 1986, continua nas prateleiras até pela Record. E eu li esse livro para poder me entender dentro de uma situação familiar, que foi exatamente, eu tive 2 casos muito profundos, fortes na minha família de câncer. Minha avó foi uma grande guerreira, né? Um exemplo na minha vida, e já que a relação paternal foi uma relação bem distante comigo, então a vovó ela assumiu essa atitude, então foi uma cantora de rádio e tal. Depois eu conto a história do vovô. E anos depois, minha mãe, que eu até contei para vocês da última vez que eu vim aqui, fez agora 1 ano e 5 meses que mamãe desencarnou. E eu me debrucei muito sobre essa questão do câncer, porque era muito exame, era muita coisa que passava na minha mão, eu tinha que entender e tudo. E de vez em quando eu trabalho esse tema a partir desse livro do Dr. Bernard Siegel. Como a minha formação não é clínica, minha pedagogia e minha psicopedagogia é uma psicopedagogia institucional, né? Eu estudei muito psicologia, muito, para entender por que a criança não aprende, não é? Mas não entender a doença, a enfermidade da criança. Então não é uma área minha. Então quando eu optei fazer essa abordagem da valorização da vida a partir desse livro dele aqui, eu consultei um amigo meu, um grande amigo meu, médico. Aí passei para ele todas essas lâminas e ele me ligou ontem e disse: olha, tá tudo bem, só 3 pontos aí que você avise o pessoal que tem que se negociar com o médico. Eu vou passar aqui para vocês. Mas por isso que eu fiz essa proposta de abordar a valorização da vida a partir dessa experiência do Dr. Bernard Siegel com o que ele chama de pacientes especiais de câncer, aqueles que tinham uma atitude, uma filosofia diferente diante da doença, não é? Por conta da valorização da vida. E milagres. No livro dele ele começa logo dando esse tapa, não é? Uma nova filosofia, uma nova forma de vida não se dá por nada. É preciso pagar caro por ela, e só adquirimos com muita paciência e grande esforço. Lembram daquela história logo no início sobre a postura que a gente tem diante de nós? Está bem didático a história, né? Então Dostoiévski, grande escritor, Crime e Castigo, os irmãos Karamazov, enfim, um mestre do romance psicológico, Dostoiévski, que mexe muito com essa questão emocional. E o Bernard Siegel trabalhou com os pacientes especiais de câncer, ajudando as pessoas a mobilizar todo o seu potencial contra a doença. A participação na cura é fundamental, e aí ele diz: eu vou ter que dar uma acelerada, muito tristinho por causa disso, assim não vai dar tempo de passar todas as... Mas a gente vai pensando nisso junto. A medicina não é apenas uma ciência, mas também a arte de deixar nossa individualidade interagir com a individualidade do paciente. Albert Schweitzer, já ouviram falar nele? Ele foi um médico perseguido, não é, pelo nazismo, e deixou tudo. Ele tocava bar, ele tocava piano, ele era um grande pianista, e se empenhou num acampamento para tratar de africanos, as maiores dificuldades. Enfim, a biografia de Albert Schweitzer é fantástica, genial. O Brasil é o país do futuro, é uma frase do Albert Schweitzer quando conheceu o Brasil. Então ele diz isso, que a medicina não é algo estático, é relação, não é? E quando a gente observa a medicina por essa janela, a gente facilita muito o processo de cura. A gente está se valorizando, está fazendo parte, não é? Na parte da cura. Ai, que microfone. A confiança da esperança. Aí há algumas coisas que eu já falei. Essa é uma palavra que se usa muito em psicanálise, psicologia. Eu gosto muito de popularizar ela. Acho que tudo depende disso aí.
do desejo da gente. Somos completamente ativos em qualquer processo na vida da gente, não é? Efetivação de um projeto, a ambição que a gente tem no dia a dia, a busca por bem-estar. Se não passar pelo desejo, pelo sentimento, não é? De busca, de prazer, não é? A gente não vai conseguir muita coisa, não. Eu estou colocando uns quadrinhos de Neil Gaiman, que é um cara que escreveu sobre Sandman, que eu adoro. Aí depois o Bernard Siegel fez um estudo sobre a mente benigna e a mente maligna, que está em cada um de nós, não é? Aqueles anjos e demônios que vivem aqui dentro. Aí, quem é que luta? E quem é que ganha? Quem é que perde e tal? No meio, eu. Não é? Nós estamos nesse meio. O efeito que a mente exerce sobre a saúde é, em parte, direto e consciente. Nosso grau de amor próprio determina se nos alimentamos corretamente, se dormimos o suficiente, se fumamos, se usamos o cinto de segurança no automóvel, praticamos exercícios e assim por diante. Cada uma dessas opções traduz o quanto amamos a vida, pois controlamos 90% dos fatores que condicionam o nosso estado de saúde. Eu achei isso genial. Siegel, né? Bernard Siegel. Está aí a dele. Então, somos nós os condutores. Não é o espírito, a espiritualidade, os benfeitores, não. Eles colaboram, não é? Mas o grande milagre mesmo somos nós. Jesus falava isso direto, né? Aí está também um quadrinho que eu adoro do Neil Gaiman, com essa divisão da mente da gente, né? Essa busca, esses conflitos, né? Eu jogo muito nessa coisa sombria da mente da gente, nos conflitos. A gente, quando começa a ver a estética do conflito, a gente começa a ganhar um equipamento para sair deles. Quando a gente olha isso como o lado obscuro do ser humano, o umbral, não sei o que, o inferno, aí a gente dança, não é? Que inclusive esteticamente eu acho muito bonito, as imagens umbralinas e tal. Aí eu achei muito bonito isso aí. Então, a postura é essa: luta ou fuga diante da vida, desespero contido. Eu tinha um caso para contar para vocês que não vai dar tempo. Enfrentar a tensão, que é uma tensão, não é, natural diante de fatos. Eu estou pegando enfermidade, não é? E aí tem também o conceito que você tem do nada, que você acredita. E também tem a lição de hoje sobre a crença na vida futura. Os milagres vêm de dentro. Isso é uma frase do próprio Dr. Bernard Siegel. Os órgãos visados, tem um caso no livro aqui, não vai dar tempo de contar. E aí vem a questão dessa enfermidade tão contundente. O câncer é um símbolo, como são as doenças em sua maior parte, de algo que não está dando certo na vida do paciente. Uma advertência para que siga outro rumo. Gente, é muito profundo. Aí uma imagem do André Luiz, do filme Nosso Lar, nesse conflito que ele vivenciou, que inclusive é uma síntese que eu trago dos estudos daqui. Todas as palestras, na maioria, citam essa relação da cura, da enfermidade de André Luiz, né, por ser um ícone, né, na literatura e do movimento espírita do Brasil. Esse filme é show de bola. E aí ele desenvolve 4 perguntas com relação a essa vontade de viver. Não só com relação à cura, em relação ao teu dia a dia. Eu achei brilhante essas 4 perguntas. Até quando você quer viver? Tá? Até quando você quer viver? Essa resposta depende da tua relação com você mesma. Você gasta bastante tempo de si para tomar conta de seu corpo e de sua mente? Você come moderadamente, evitando o excesso de açúcar, cafeína e gordura? Todos os estudos daqui do mês anterior, né, traçaram esses pontos, né? Ingere muitas frutas e verduras frescas, evita os alimentos enlatados e cheios de aditivos, fuma, faz um bom de jejum e descansa o suficiente, faz exercícios, tem ambições. Aí eu achei lindo isso, né? Não, ambição quem tem são os materialistas. Não, a gente tem que ter ambição, assim a gente não sabe. Não é? Não é aquela ambição maléfica, né, maldosa. É evolução, é crescimento, é prosperidade.
né? E isso dá saúde. Procura atividades que lhe deem alegria e prazer. Gente, a gente pode fazer um seminário sobre esse item. Tanta gente faz o que não sente prazer, ou por contextos sociais, ou contextos profissionais, ou por conta do outro, do parceiro, da parceira, do filho, da filha, do tio, da mãe, não sei o quê. Não é? Aí esse grito de liberdade é que é tão saudável. Eu hoje vou fazer o que eu estou afim. É muito bom isso. Experimenta. O que se passou com você 1 ano ou 2 antes da doença? Aí as predisposições psíquicas. A terceira pergunta: o que significa a doença para você? Olha só, a morte, tudo experiência dele com os pacientes. O desafio, a mudança de foco de vida. Por que você precisou dessa doença? Aí entra o contexto nosso espírita, não é? Por que você precisou dessa doença? A relação já muda. Se eu precisei, eu vou descobrir o que foi e aí vou lutar para ficar bom e não ficar mais doente. Dá uma oportunidade para refletir, meditar e traçar novos rumos. Serve de desculpa para o fracasso. Até uma gripe tem um significado. Você está trabalhando, vá para casa e trate de se alimentar. Isso são tudo questionários que ele fez com os pacientes dele. E eu achei isso aqui a cara da gente, não é? Que é, cada um de nós temos a síndrome do coitadinho. Uma vez que normalmente as moléstias físicas despertam a simpatia de parentes e amigos, está aí uma oportunidade de receber afeto, chegando a ser o único meio de alguém se correlacionar com o mundo e com a vida. Isso é muito sério, viu? É muito sério isso, não é? O sobrevivente da doença. Aí ele começa a colocar as dicas. Tudo relacionado a voltar a ser. Anotem o nome desse livro, Quando Eu Voltar a Ser Criança, de Janusz Korczak. É impressionante como foi terapêutico na minha vida esse livro. Fininho, pela editora Sumos. Quando Eu Voltar a Ser Criança, do pedagogo Janusz Korczak. Polonês, se não me engano, polonês. Ele foi perseguido pelo nazismo e terminou sendo assassinado pelo nazismo. Janusz Korczak. Brincar inocentemente, sem objetivo, como uma criança. Ser capaz de deixar absorver tão a fundo por uma atividade que se perca a noção de tempo, dos acontecimentos externos e de todos os aborrecimentos, muitas vezes assobiando, cantarolando ou falando para dentro de si, distraidamente. Por isso que eu vou para o jogo do Náutico. Eu vou. Fui contra agora aquela vitória contra o Internacional, dia de domingo, 6h30, eu cansado, já tinha feito um bocado de coisa, minha esposa cansada, eu digo, eu vou pro jogo do Náutico, que eu tô afim, eu vou. Tem que fazer o que te faz bem, tem que separar um tempo para isso. É curativo, não é? E na realidade os 2 gols de falta de Souza foi impressionante. Ter a curiosidade inocente das crianças. Ter jeito de observador, mas não crítico. Estar disposto a ser que é tolo, cometer enganos e rir de si mesmo. Ter a mente aberta às críticas que lhe fazem. Ter imaginação ativa, devaneios, jogos mentais e falar sozinho. Né? Vocês estão achando assim, devem estar pensando, que coisa, mas é isso, é voltar a ser criança. Dr. Bernard Siegel, para combatermos as enfermidades. E não ficar carrancudo, fechado, duro, tenso. Ele dá um resultado disso depois. Os sobreviventes da doença. André foi um sobrevivente da doença. Só não sobreviveu vivo, não é? Mas sobreviveu morto. Morreu e ficou vivo. Sobreviveu à doença. Superou e hoje a gente tem todo um movimento espírita em torno da obra dele, não é? Cientificamente é um marco na biologia, na física. É um sobrevivente da doença. Chico Xavier foi um sobrevivente da doença, direto, trabalhou até o último momento, enfermo, sem se queixar. E eu fico pensando, eu digo, gente, o que é que eu tenho que reclamar da minha vida? Não tenho nada. E sempre me pergunto, eu tenho que estar pronto para o testemunho, não é? Hoje eu pensei tanto nisso. Eu digo, gente, eu vou falar nisso tudo, e se eu ficar doente, como é que eu vou fazer uma doença grave? É a hora do testemunho. Eu vi esse cara falando no discurso num congresso de Brasília, o ex-presidente José Alencar, um herói, um guerreiro,
Meses depois ele faleceu, não é? Lembram do processo de enfermidade dele? José Alencar estava na abertura. Esse cara é um sobrevivente da doença. Tem uma outra novela agora que estava com problema na medula, me esqueci o nome dela. Já está atuando. Ginequine voltou a fazer novela, gente, impressionante. Lula está aí dando as caras novamente na política, Dilma também, gente, é impressionante. Então, assim, não são tão especiais, diferente de nós, não é? Então, por que essa vontade, essa força? Como é que a gente consegue despertar isso na gente? Eita, não vai dar tempo de falar. Gente, acabou o tempo, são 9h05. Vocês já ouviram falar no escafandro e na borboleta? Eu vou passar só isso. Bom, é a história de Jean-Dominique Bauby, que era o editor da Elle, daquela revista francesa. Teve um AVC e uma síndrome que se chama síndrome do escafandro, do encarceramento. Tudo para, cara, fica tudo imóvel. Só a mente funciona. No caso dele, um olho ficou piscando. E ele conseguiu desenvolver durante vários anos um alfabeto, viveu com filhos, desenvolveu um alfabeto, escreveu esse livro, foi lançado filme. É uma história sensacional. Olha ele. Olha ele com os filhos. E olha ele quando teve o AVC. Valorização da vida, gente. Esse livro vocês têm que ler. Le Scaphandre et le Papillon em francês. O escafandre é a borboleta. A enfermeira fazendo o alfabeto dele com o olho para cada letra. Bom, aí fala sobre o livro, que ele faleceu 10 dias depois do lançamento do livro. Aí está o filme, que inclusive ganhou o Oscar, 4 Oscars, Globo de Ouro, foi premiado em Cannes. Aí é o ator, não é? Genial, tudo que ele vivenciou, que ele mudou. A enfermeira, ele desenvolveu o alfabeto, ela sacou que não tinha comunicação nenhuma, a não ser o olho. E como ele se sentia, dentro de um escafandro mergulhado. Gente, o que ele escreve é emocionante. Aí o filme, não é? Com a atriz e com o ator. Aí não vai dar tempo mais, terminou. Que aí seriam as dicas de enfermidade. Dá tempo? Não, dá não, né? Tá bom, então. Deixa eu só... Esse aí é o Dr. Bernard Siegel, não é? Obrigado, Dr. Bernard Siegel. Esse é o último livro dele, inspirado em histórias de curas, gratidão e amor. Está em inglês, não foi traduzido ainda para português. Isso é um livro que eu adotaria também para vocês, muito legal, desse médico de Amsterdã com pacientes terminais, não é? E eu vivi esse momento terminal com minha mãe até a notícia. E, enfim, esse livro é muito bacana. E aí eu encerro com a minha visão do cético e do otimista, que era exatamente a visão que o Dr. Bernard Siegel resumia em questão da valorização da vida. E eu encerro o estudo sobre o ser e o nada e a crença na vida futura com essa simbologia do personagem de Chico Xavier. Nesse momento ele diz para o Tony Ramos, né? O Tony Ramos diz: você escreve cartas, eu não creio nisso e tal. E ele diz assim: eu não escrevo cartas, eu sou um carteiro, eu apenas entrego. E a postura da vida é essa postura otimista, é uma postura que cura, que faz bem, que deixa a gente feliz, não é? Para continuar vivendo, lutando e correndo atrás. Enquanto a do Tony Ramos, essa outra visão mais cética, mais rígida. Então vai depender da nossa opção, tá bom? Desculpe o horário, boa noite, muito obrigado.
nosso obrigado ao nosso irmão Silvério Pessoa. Terça-feira você vai estar aqui presente, sentadinho ali como é de costume, se Deus quiser. Bem, meus irmãos, vamos agora aos avisos da nossa casa. Visitem nossas vovozinhas diariamente a partir das 14 horas. Nós temos aqui a campanha do quilo, que é realizada todo primeiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. Nós temos aqui todo domingo, às 16 horas, a reunião da Mocidade Espírita e a evangelização infantil. Amanhã, às 19h45, teremos a reunião do tratamento espiritual da desobsessão. Na reunião de sexta-feira, às 20 horas, teremos o nosso irmão Bruno Tavares, aqui da Casa dos Humildes, que fará o estudo sobre o tema Allan Kardec, o Educador e o Codificador. Nós temos aqui na casa, todas as sextas-feiras, às 20 horas, os estudos espíritas, que são realizados na seguinte ordem. Na primeira sexta-feira, nós estudamos Allan Kardec e a vida no plano espiritual. Na segunda sexta-feira, estudamos, André Luiz e a vida no plano espiritual. A segunda sexta-feira, estudamos Allan Kardec, o Educador e o Codificador. E a terceira sexta-feira, estudamos Joana de Ângeles e a Psicologia Espírita. O responsável por esse trabalho é o nosso irmão Bruno Tavares, e ele é realizado todas as sextas-feiras, às 20 horas. Acessem o site da nossa casa, www.casadosumildes.com, com toda a programação da casa, e o blog do Bruno Tavares, bruno-tavares.zip.net, com o artigo semanal aos domingos e a TV do blog 24 horas online. O novo artigo que foi postado essa semana, as sessões espíritas na casa de Carl Gustav Jung. Quem não sabe, ele era adepto do espiritismo e realizava essas experiências na sua própria residência. E vejam também os filmes da semana, O Mestre da Vida e o Filme dos Espíritos. Vamos encerrar nossas atividades da noite de hoje. Vamos proferir a nossa prece de encerramento. Jesus, mestre amigo, nosso amigo incondicional, só nos resta, mestre, te agradecer a oportunidade que tivemos na noite de hoje de ampliarmos o nosso conhecimento a respeito da doutrina espírita, o Consolador prometido que nos trouxesse, através da obra primorosa do nosso irmão Allan Kardec, que possamos, mestre, refletir em torno de todas as questões que foram aqui colocadas, porque elas servem de diretrizes nas nossas vidas, nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio. Que possamos, Senhor, também aqui termos sido assistidos pelo nosso irmão Bezerra de Menezes, a sua equipe espiritual, que está sempre conosco, nos intuindo e nos levando a refletir e a trabalhar em torno da nossa reforma íntima. E assim sendo, mestre amigo, na certeza da tua presença divina, na segunda parte dos nossos trabalhos, te pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos estudos. Muita paz para todos. Por favor, aguardem em prece a chamada para o passe.